pessoal! Tudo bem com vocês? Muito bom estar aqui de volta no nosso game para a gente aprender mais um pouquinho sobre o quê? Sobre os nossos aplicativos para a vida. Aplicativos para a vida? Como assim? Você lembra o que é um aplicativo para a vida? Olha aqui, um aplicativo para a vida. Vamos repetir comigo? Um aplicativo para a vida é o que Deus está fazendo em você para transformar o mundo ao seu redor. Então, o aplicativo para a vida é o que Deus está fazendo em você ou em mim para transformar o mundo ao nosso redor. A semana passada nós aprendemos sobre o aplicativo da bondade. E essa semana a gente vai aprender um novo aplicativo para a nossa vida. Aqui no nosso game, nós falamos de aplicativos para a vida, mas aqui na Bíblia, o apóstolo Paulo chama isso de o fruto do Espírito. Nós aprendemos a semana passada que quando nós recebemos Jesus no nosso coração como nosso único Salvador, nós recebemos no nosso coração o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos dá força para vivermos esses diferentes aplicativos na nossa vida todos os dias. Ou seja, o Espírito Santo nos dá força para viver o fruto do Espírito todos os dias na nossa vida. E a Bíblia fala que aplicativos é chamado de amor, alegria, paciência, paz, bondade. E hoje nós vamos aprender o quê? Sobre a fidelidade. Isso mesmo, sobre a fidelidade. O que é ser fiel? Nós vamos aprender sobre a história de pessoas que foram fiéis ao Senhor. E agora, antes disso, vocês devem estar aí se perguntando: o que significam essas portas que estão aqui? Nós já vamos descobrir. Mas antes disso, vamos orar e vamos falar com o Senhor? Os meus pezinhos juntos estão. Cruzo os dedinhos das minhas mãos, abaixo a cabeça com atenção e fecho os olhinhos em oração. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor me ama. Obrigado porque nós estamos aqui mais uma vez para aprender sobre a Tua Palavra. Perdoa os nossos pecados e abre o nosso coração para ouvirmos a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom. Quando a gente chega em um lugar assim que tem muitas portas como essas aqui, a gente fica imaginando: o que será que tem atrás dessas portas? Aí a gente pode imaginar que pode ser um quarto, ou uma sala de jogos, ou pode ser um banheiro. Atrás de uma porta sempre esconde uma surpresa. Se é um lugar onde eu não conheço, eu nunca sei o que tem de trás de cada porta. E hoje nós vamos aprender a história de um homem que abriu várias portas, que passou por muitas portas ou portões, porque ele confiou em Deus. Então vamos lá para a nossa história? A nossa história de hoje está aqui na Bíblia, lá no livro de Atos, no capítulo 12. Lá no livro de Atos, no capítulo 12, nós lemos a história de um homem chamado Pedro. Pedro foi um apóstolo de Jesus. Pedro, ele caminhou com Jesus durante o tempo em que Jesus esteve aqui na terra. E quando Jesus morreu e voltou para o céu, Jesus prometeu que enviaria o Espírito Santo para habitar no nosso coração e para guiar as nossas vidas. E Pedro, ele tinha o Espírito Santo no coração dele. E ele falava do amor de Jesus com fidelidade por onde quer que ele passasse. Mas em todos os
lugares onde ele passava, muitas pessoas ouviam sobre Jesus e se entregavam a Jesus. Elas entregavam seu coração para Jesus. E os líderes religiosos daquele tempo começou a ficar irritado com aquele negócio, porque eles tinham medo de perder o poder que eles tinham. Então eles planejaram muitas coisas para parar o povo de Deus, porque não era só Pedro que falava do amor de Jesus para as pessoas. Todos os crentes também anunciavam com fidelidade o amor de Deus para todas as pessoas que estavam ao redor deles. E aí, os líderes religiosos daquela época tiveram uma ideia, porque só prender os crentes não estavam resolvendo. Então, eles resolveram, envolver o rei Herodes nisso. E o rei Herodes, ele gostava muito de poder, ele gostava muito de ser poderoso. E ele também temia em perder o trono dele. Então, esses chefes religiosos pensaram, já sei, nós vamos fazer o rei Herodes baixar um decreto, né, para que ninguém fale de outros deuses. E eles planejaram prender Pedro. E assim o rei Herodes determinou e mandou, sabe o quê? Que vários soldados fossem atrás de Pedro e pegassem Pedro. E todos os soldados, então, porque eles temiam que só 2 soldados não dessem conta. E todos esses soldados foram, pegaram Pedro, e sabe o que eles fizeram com Pedro? Levaram ele, colocaram lá na prisão e deixaram ele lá. E vários soldados ficavam vigiando Pedro. 2 ficaram aqui, perto, né, da onde Pedro estava, e vários outros ficaram em outros lugares vigiando Pedro. E aí, o rei Herodes decidiu que logo depois da Páscoa iria levar Pedro a julgamento. Então, dias e dias se passaram e Pedro estava preso, né, lá naquele lugar. Mas enquanto Pedro estava preso, vocês sabem o que os amigos e os irmãos de Pedro faziam? Olha só, eles oravam por Pedro, para que Deus então livrasse Pedro das mãos de Herodes. E eles fielmente oravam por Pedro todos os dias, para que então Deus libertasse Pedro. E então chegou um dia antes que Pedro seria levado a julgamento. E à noite os guardas dormiram. E Pedro também estava dormindo lá dentro da prisão. E de repente, quando estava tudo escuro, uma luz se acendeu na prisão e apareceu um anjo. Deus enviou um anjo e abriu a prisão, fez quebrar as correntes que estavam amarrando Pedro. E aí o anjo tocou assim do lado de Pedro, e Pedro acordou e o anjo disse: vem comigo. E eles foram andando e passaram por várias portas e portões, e Pedro achava que estava sonhando. E aí quando eles saíram então daquele lugar, e aí Pedro percebeu que ele não estava sonhando, mas que Deus havia libertado ele daquela prisão. E aí o anjo então saiu daquele lugar e deixou Pedro lá sozinho. E Pedro começou a observar aquilo, né? E falou: olha, eu não estou sonhando. De fato, o Senhor me livrou das mãos de Herodes. E Pedro, sabe o que Pedro fez? Pedro, mais que depressa, correu para a casa de Maria. Lá na casa de Maria era onde os irmãos reuniam para orar, né, e para compartilhar do Evangelho. E nesse dia, essas pessoas estavam reunidas lá na casa de Maria orando. Então Pedro chegou e bateu na porta. Ô, de casa! Tem alguém aí? E aí uma
serva lá da casa, que se chamava Rod, correu até lá na porta e ela, sabe o quê? Reconheceu a voz de Pedro. E quando ela viu que era Pedro, ela não abriu a porta. Ela saiu correndo e foi chamar os outros e contar para os outros que Pedro estava lá batendo na porta. E não abriu a porta para Pedro. E Pedro continuou. Ô de casa, tem alguém aí? Continuou batendo. E aí todos vieram e reconheceram também a voz de Pedro. E todos ficaram muito alegres quando viram Pedro chegando. E eles se abraçaram e ficaram eufóricos. E Pedro falou, fala baixinho, né? E ali eles oraram, agradecendo a Deus. E Pedro contou para eles o que Deus havia feito por ele, né? Que contou como o anjo apareceu lá e livrou Pedro ali daquela prisão. O que nós podemos aprender com essa história de Pedro? Olha só, nós vimos que Pedro, ele foi fiel a Deus, né, ao pregar o evangelho. Outra coisa que nós aprendemos é que os amigos de Pedro e os outros crentes foram fiéis orando por Pedro, para que Deus livrasse Pedro. E Deus foi fiel também livrando Pedro das mãos de Herodes. Olha só que coisa boa. Tá vendo que vale a pena a gente ser fiel? Porque quando nós somos fiéis, nós somos abençoados. Você prometeu para sua mãe que vai arrumar o seu quarto? Você precisa cumprir o que você disse, você precisa ser fiel ao que você prometeu. Às vezes não é fácil, mas nós temos a ajuda de quem? Do Espírito Santo para nos ajudar a ser fiéis. Outra maneira de sermos fiéis é mostrar aos outros, tratar os outros da maneira que nós gostaríamos de ser tratados. Assim, a gente está mostrando fidelidade também, porque a gente está mostrando para as pessoas que elas podem contar conosco, que quando a gente fala que vai fazer alguma coisa, a gente cumpre aquilo que a gente falou. Isso é ser fiel. Então, vale a pena a gente ser fiel. Então, nunca se esqueça. Olha só aqui comigo de novo. Um aplicativo. Nunca esqueça de ser fiel aos outros, ou seja, trate as pessoas como você gostaria de ser tratado, tá bom? Não esqueça isso. Vamos repetir comigo. Trate os outros da maneira que você gostaria de ser tratado. Grave essa verdade no seu coração e na sua mente, para que você seja fiel às pessoas e trate aos outros da maneira que você gostaria de ser tratado. E não se esqueça, principalmente, de ser fiel a Deus. E lembre-se de que o Senhor está sempre com você, em todos os momentos da sua vida. Quando você tiver aí, ter dificuldade de ser bondoso, de ser fiel, Jesus é o seu amigo, que está sempre com você para te ajudar a desenvolver esses aplicativos que nós temos aprendido. E eu quero convidar você para cantar comigo essa música. Jesus é meu amigo e ele sempre está comigo e nunca vai me abandonar. Sabe por quê que ele nunca nos abandona? Porque ele é fiel. E porque ele é fiel, nós também precisamos ser fiéis ao Senhor, fiéis às pessoas que estão ao nosso redor. Vamos cantar? Bem animado, vamos cantar comigo. Jesus é meu amigo, Jesus está comigo e nunca vai me abandonar. Mais uma vez, Jesus é meu amigo, Jesus está comigo e nunca vai me abandonar. Sei que ele me ama de verdade. Sei que ele me ama de verdade. Seu nome é Jesus, caminho, verdade e luz. Vamos lá mais uma vez?
é meu amigo, Jesus está comigo e nunca vai me abandonar. Sei que Ele me ama de verdade. Sei que Ele me ama de verdade. Seu nome é Jesus, caminho, verdade e luz. Seu nome é Jesus, caminho, verdade e luz. Amém. Então nunca se esqueça que Jesus é seu amigo e Ele é fiel. E nunca se esqueça de ser fiel às pessoas que estão ao seu redor. Vamos orar e vamos pedir a Jesus então que nos ajude a sermos fiéis a Ele em todos os momentos. Os meus pezinhos junto estão, cruzo os dedinhos das minhas mãos, abaixo a cabeça com atenção e fecho os olhinhos em oração. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor é fiel para conosco. Eu te agradeço porque o Senhor me ama e está sempre comigo e é o meu melhor amigo. Eu te peço que o Senhor me ajude a ser fiel às pessoas que estão comigo, para que elas vejam que o Senhor também é fiel. Perdoe os nossos pecados, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então não se esqueça, o nosso aplicativo dessa semana, Fidelidade. E fique ligado aí no seu pequeno grupo, tá bom? Para que você possa participar das reuniões e compartilhar o que você tem aprendido conosco, tá certo? E se você não tem um pequeno grupo, você pode compartilhar a nossa história com seus amigos essa semana, lembrando sempre de tratar os outros da maneira que você deseja ser tratado. E não se esqueça que você pode contar com o Senhor, porque Ele é fiel e Ele está sempre conosco. Então, um grande beijo e até semana que vem. Tchau, tchau!